Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz. Preciso estar atento a todo movimento do céu em direção a mim. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor. Preciso ouvir tua voz. Eis aqui o teu servo. Fala no irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19, na tradução da CNBB, página 1222, para facilitar aí para você achar um pouquinho mais rápido. Para aqueles que querem marcar, anotar, não é? Deixar registrado em algum lugar para que depois possam voltar a esta palavra. Eu repito, Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículos do 13 ao 19. Nos diz assim: Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, outros ainda Jeremias ou algum dos profetas. E vós, retomou Jesus, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue quem te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Bendito seja Deus por esta palavra. Porque esta palavra nos ajuda a entender também quem é este homem que Deus coloca à frente do seu povo, que Deus coloca à frente da sua igreja. E nada melhor do que a palavra de Deus para nos revelar isso. Sei que muitas pessoas se incomodam dizendo que por esta palavra
infelizmente, não dá para a gente reconhecer o primado de Pedro, não é? Que Pedro foi escolhido de uma maneira especial por Jesus e que depois os seus sucessores ocuparam este lugar. Essas pessoas teriam razão se depois de 2000 anos, sem a gente ter reconhecido isso nesta palavra, agora, da noite para o dia, alguém dissesse, olha, tem lá uma passagem no Evangelho de São Mateus, no capítulo 16, no versículo ali 17, em que Jesus coloca Pedro à frente. Se em 2000 anos ninguém tivesse entendido desta forma, e agora, de uma hora para outra, alguém quisesse trazer a palavra para poder afirmar isso, realmente seria algo bastante desconfortável, fonte de uma inquietação, ia ser visto com muita insegurança, apesar de ter base na palavra de Deus. Só que veja, não é simplesmente este versículo quem dá a Pedro a primazia. Não é simplesmente o fato de Jesus ter dito isso para ele e disse, e isso já seria o suficiente. Mas que no momento em que foi dito, não só Pedro como os outros entenderam desta forma e desde aquele dia já passou a ser assim. E quando nosso Senhor Jesus Cristo foi morto, ressuscitado e subiu aos céus, a igreja sempre teve Pedro como referência. E quando Pedro se foi, quando Pedro morreu, alguém assumiu o seu lugar e deu continuidade ao seu primado. Então, não é porque está escrito simplesmente, mas porque além de estar escrito, desde os tempos de Jesus, já se vive assim. Alguém poderia dizer, olha, pode ser que se interprete de formas diferentes no dia de hoje. Só que naquela época, com todos aqueles que foram testemunhas ainda vivos, já se interpretava o que era verdade na vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Jesus queria é que alguém estivesse à frente. Por quê? Porque existe uma escolha de Deus sobre esta pessoa. E a palavra diz isso. Veja comigo. Jesus primeiro pergunta, quem dizem as pessoas ser o Filho do Homem? E eles responderam, alguns dizem que és. Então eles sabem que Jesus estava falando dele. Alguns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros ainda que tu és Jeremias ou um dos profetas. Mas aí Jesus chegou onde ele queria chegar. Para mim, o que aqueles que dizem ao meu respeito, mas não me conhecem, não me importa tanto. Eu quero saber o que vocês, que convivem comigo, que me conhecem, que acompanham a obra que o Pai do céu realiza através de mim, eu quero saber para vocês, quem é que eu sou? E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então declarou, feliz és tu, Simão. Bem-aventurado és tu, Simão. E veja, feliz e bem-aventurado também quer dizer santo. As bem-aventuranças, tem hora que são traduzidas por bem-aventurado, tem hora que são traduzidas por feliz és tu. O bem-aventurado é aquele que caminha em direção à santidade. E aí Jesus diz, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Eu digo a você, Pedro é aquele a quem Deus revela as verdades escondidas. O essencial não é invisível aos olhos. Não foi um texto, um escrito, uma literatura que correu o mundo inteiro, não é? Porque tinha verdades contidas em frases tão simples, e a gente diz isso aos nossos filhos, nós dizemos isso entre nós, porque são verdades que brotaram da Bíblia, às vezes numa forma poética, numa literatura que muitos consideram infantil, outros consideram uma parábola, mas o fato é que as verdades que estão ali,
alcançam o ser humano em todos os lugares do mundo. O essencial é invisível aos olhos. E o que esta palavra está dizendo? Que o essencial é reconhecer Jesus. Todos os apóstolos estavam ali com Jesus. Todos eles tiveram a chance de responder. E muitos até trouxeram a resposta de pessoas estranhas, desconhecidas, que especulavam a respeito de Jesus. Mas só um foi capaz de ver o essencial. Pedro foi capaz de ver o essencial. Tu és o Filho de Deus, diz Pedro a Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O Papa é aquele que é capaz de, por graça de Deus, ver o essencial. Não é? Aí a palavra do Senhor continua nos explicando, não é? Pela boca do próprio Jesus. Tu és feliz, filho de Jonas, Simão, porque o que você sabe, o que você descobriu, você não descobriu pela carne e pelo sangue. Não é fruto de uma elaboração, não é fruto de uma pesquisa, não é fruto de uma inteligência aguçada, apuradíssima, não é fruto de uma perspicácia. O que você sabe porque Deus te revelou, porque a graça do meu Pai que está nos céus está sobre você. Veja, a igreja tem todo o cuidado de fazer um discernimento e de eleger no Papa uma pessoa capacitada para enfrentar as dificuldades do tempo presente. Porque a graça, isso é uma premissa teológica muito antiga, a graça supõe a natureza. Como assim? Supõe-se que uma pessoa, para poder pregar a palavra de Deus, a natureza dela tem que colaborar com isso. Por exemplo, ela precisa ter língua. Se por um defeito na sua natureza, por um problema na sua gestação, ela nasce sem língua, a natureza daquela pessoa não comporta que ela seja uma pregadora. Não é? Uma pessoa, para pilotar um avião, supõe-se que precisa enxergar. Ela não consegue realizar aquela atividade que depende de enxergar os instrumentos que estão no painel e a pista que está ali embaixo, porque se de repente há uma pane e o painel não funciona, ela precisa, aquele piloto ou aquela piloto precisa assumir os comandos do avião, tem que enxergar. A natureza própria de um piloto exige que se enxergue, não é? Há certas atividades dentro da liturgia que a pessoa, para realizar, precisa dos seus membros físicos. Por quê? Porque a liturgia é feita de gestos. Como é que você vai realizar um gesto que envolve as mãos se você não as tem? Aquela graça de Deus para realizar aquela atividade, para realizar aquele benefício, supõe que a pessoa esteja apta, supõe que a pessoa tem uma natureza capaz de comportar o que Deus quer fazer. Mas uma coisa nós precisamos estar muito atentos. A simples natureza não basta. Não é a inteligência, não é o grande estudo, não é o preparo. Tudo isso ajuda, tudo isso coopera com a graça de Deus. Mas o que faz a diferença e distingue um homem dos outros, no caso de um Papa, é a graça de Deus que está sobre ele. Aí você pode dizer, mas ele foi eleito por outros cardeais. Mas olha, o Senhor diz esta palavra de que aquilo que ligardes na terra será ligado no céu e o que desligardes na terra será desligado nos céus, não só ao Papa, mas aos seus apóstolos. E os sucessores dos apóstolos são os bispos. E de uma maneira especial, ali de forma mais eminente, os cardeais que representam a igreja no seu país. E veja, em comunhão, esses homens ligaram no céu. Aquele que hoje nós estamos chamando de o sucessor de Pedro, o Papa Francisco. Não é? Ele foi eleito, mas aquilo que aconteceu como eleição, recebeu como coroa a graça de Deus.
de uma forma parecida com o que acontece no sacramento do matrimônio. A escolha do noivo e da noiva. Não é Deus quem obriga uma pessoa a casar com a outra. Mas a partir do momento em que o marido escolhe a sua mulher e a sua mulher escolhe o seu marido e os dois decidem que vão viver juntos e construir uma família e se apresentam diante de Deus e ali, na frente de testemunhas e diante de um sacerdote que está ali na figura da igreja, esse casal apresenta a sua união e diz: nós queremos diante de Deus fazer as nossas promessas e nos tornarmos um para sermos uma família. No momento em que marido e mulher dão o seu sim um ao outro e recebem ali aquela bênção, aquilo que era uma eleição entre homens, entre um homem e uma mulher, passa a ser uma eleição divina. Deus consagra a escolha que foi feita. E o sacramento acontece. E os dois já são um. E já saiu das mãos deles. Já não pertence mais ao marido, já não pertence mais à mulher, o sacramento do matrimônio, mas pertence a Deus. Sai da esfera do humano e entra na esfera do divino. No momento em que se escolhe, ali, cada cardeal coloca o seu coração naquilo que está fazendo, no discernimento que está fazendo, e o Espírito Santo opera dentro deles. Mas no momento em que há a eleição, toda uma unção, toda uma graça de Deus, para que aquela pessoa exerça o seu ministério, repousa sobre ela. E qual é o ministério do Papa? Porque muita gente pensa que um cardeal é um super bispo, né? E um Papa é um super cardeal. Não, as ordens são o diaconato, o presbiterato, que é o padre, o diaconato é o diácono, o presbítero é o padre, e a ordem máxima dentro da igreja é o bispo. Então, a última ordem é o bispo. Quem é que manda numa diocese? Quem é que recebeu de Deus o cuidado de uma diocese? É o bispo. Tanto que um bispo não interfere na diocese do outro. São irmãos no sacerdócio, são irmãos na fé, são irmãos no episcopado, colaboram entre si, se amam, se ajudam, mas na diocese de um bispo, quem tem toda a autoridade é ele, e não o bispo vizinho. E não, digamos assim, o bispo mais inteligente, mais preparado. Aquela casa é dele. E o Papa, ele é o bispo de Roma. O Papa também é um bispo. Agora, no caso, o Papa Francisco é o bispo de Roma. Ele assumiu essa diocese. A diocese do Papa é Roma. Mas o que ele tem em caráter universal sobre o mundo inteiro? O Papa preside a comunhão dos bispos. Porque a Igreja Católica é uma só. Nós somos uma só igreja. E a coisa mais importante é que a igreja caminhe como uma só. Tão importante que no último momento da sua vida, quase que fazendo seu testamento, Jesus reza e pede a Deus: Pai, que eles sejam um, como eu sou um em ti e tu és em mim. Como eu sou neles e eles em mim, que eles sejam um também entre si. Que a igreja não se rasgue. Que os irmãos não se separem. E Jesus tanto viu que era importante para que essa união fosse consolidada, que alguém estivesse à frente, que escolheu Pedro e pousou sobre ele a sua eleição. O primeiro Papa foi eleito por Jesus. E todos os outros que vieram em seguida também foram eleitos, em nome de Jesus. Então existe uma graça, existe uma unção que é dada àquele homem para realizar a comunhão, para fazer com que a igreja caminhe unida. Um Papa, ele não traz nenhuma nova revelação. Tudo que tinha de estar revelado já foi revelado na Sagrada Escritura. Ele zela para que a igreja continue sendo igreja, para que haja amor entre os irmãos, para cada bispo que recebeu de Deus a unção para pastorear o seu povo, seja fiel naquilo que faz. Ele preside a comunhão
não é? E zela para que os bispos se mantenham em comunhão. Porque o bispo também é humano. E ele também pode errar e se desviar. Como é que nós vamos fazer se a autoridade mais alta dentro de uma diocese se desvia, igual você estava falando? O mais alto é o bispo. Exatamente, por isso que existe esse colegiado dos bispos, existe um papa, existem aqueles que primam pela comunhão, zelam da comunhão entre os bispos, para que nenhum se desvie. E se por acaso algum deles se perde, se desvia, a igreja retoma o cuidado daquela diocese. Para você ver como é importante ter alguém à frente disso. Tanto que Jesus disse que essa escolha é uma felicidade. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, que o que você soube, não soube pela carne e pelo sangue, mas foi o Pai do céu quem escolheu você e quem revelou isso para você. Jesus aceita, acolhe e confirma a escolha que o Pai fez. E diz, por isso, porque o Pai te escolheu e te revelou, eu te digo, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as forças do inferno não poderão vencê-la. Eu pergunto a você, que instituição atravessou 2 milênios que você conhece? Atravessou sem ser levada à ruína. Porque tem coisas que acabaram, depois foram retomadas, não é? Tem coisas velhas que sempre voltam. Mas o que você conhece que permaneceu e atravessou séculos de provação, de sofrimento, de dor e se mantém firme. Conta-se que na época de Napoleão tentando alcançar os seus intentos, né, capturou o Papa da época. E depois de muitas conversas, Napoleão perdeu a paciência e disse a ele, olha, Vossa Santidade, tudo que eu tinha para conversar com Vossa Santidade eu já conversei. A questão agora não é mais conversa, a questão agora é a seguinte, ou Vossa Santidade faz o que eu mando, ou eu vou acabar com a igreja de Vossa Santidade. Diz que nesta hora o Papa, que estava até assim, sério e meio temeroso, caiu numa gargalhada descontrolada, mas descontrolada. Diz que Napoleão, muito constrangido, olha para ele e pergunta assim, do que você está rindo? Diz que o Papa bate no joelho e diz assim, napinha, Napoleão, né? Se nós que estamos dentro não conseguimos acabar com ela, você que está fora que não vai conseguir, meu filho. Se as loucuras que a gente faz, se os pecados que a gente tem, não foram capazes de pôr por terra essa igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, se as nossas fraquezas e muitas vezes as discórdias que a gente vive no seio da igreja que a gente ama, não foi suficiente para destruí-la, o que vem de fora é que não vai pôr a perdê-la. Esta palavra que Jesus proclamou é uma profecia que vigora até hoje. Olha, o inferno bate contra a igreja. E bate com violência. Combate por dentro e combate por fora. Você vê como a igreja católica ela é atacada. Às vezes sem razão e às vezes com razão. Sem razão pelas mentiras, pelas calúnias, pelas inúmeras ofensas que a igreja recebe. Com razão, porque eu e você que estamos dentro da igreja, às vezes damos razão para os outros atacarem a igreja. E quando eu digo eu e você, todos nós que fazemos parte dela. O padre faz tão parte da igreja quanto eu e você. Um bispo faz tão parte da igreja quanto eu e você. E se a gente dá motivo para que a ataque, pior é ainda. Pior para a igreja, que já é atacada sem motivo. Tendo motivo então. Mas veja, independente dos ataques que se sofra, ela também é a igreja de Jesus. Ela também é a igreja do Espírito Santo. E a promessa de Deus é que ela prevalecerá. E ela precisa prevalecer. Porque a fé
só pode ser vivida em comunhão com os irmãos. A nova vida trazida por Jesus, ela precisa ser vivida em comunhão com os irmãos. Tem muitas pessoas que são a favor da fé, mas são contra a religião. E dizem que a religião não foi inventada por Deus, não foi criada por Deus, que a religião é uma instituição humana. Gente, aonde o ser humano está, tudo que o envolve também é humano. O ser humano só pode ter acesso às coisas que tem uma perspectiva, um ponto de apoio humano. Se a igreja não tivesse algo de humano, ela não seria para os humanos. A igreja é para gente, a igreja é para pessoas. Então, ela sempre vai ter uma face, ela sempre vai ter um corpo humano. A igreja, ela não foi inventada pelos homens. Ela foi inspirada por Deus e realizada por homens. Porque quando Deus pensou a igreja, Ele pensou com um ser humano dentro dela. E pensou com um ser humano à frente dela. Deus criou a igreja para o ser humano, não criou a igreja para os anjos, não criou a igreja para os demônios. Deus não criou a igreja para as plantas, para as flores. Deus criou a igreja para o ser humano. Então veja, o ser humano sempre vai estar presente dentro dela. E claro, vai emprestar as suas características a ela. Uma igreja feita de pessoas melindrosas vai aparecer como uma igreja melindrosa. Uma igreja feita de pessoas fechadas e que não sabem partilhar vai soar como uma igreja egoísta. Mas uma igreja feita de pessoas amorosas, carinhosas, pessoas que se dedicam ao bem dos outros, vai aparecer como a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, generosa, capaz de se sacrificar por aqueles que precisam. A igreja é divina, porque é inspirada por Deus, é dada por Deus, Jesus está nela e o Espírito Santo é a sua alma, é Ele quem a move, mas a igreja é humana, ela é feita de homens. Você tira todo ser humano de dentro da igreja, ela não existe mais. E esta vida nova que Jesus veio trazer, esta vida vivida pelo Espírito Santo, só pode ser vivida dentro da igreja, porque onde onde dois ou mais estão reunidos em meu nome, diz Jesus, aí estou eu no meio deles. A vida nova de nosso Senhor Jesus Cristo se faz evidente aonde duas pessoas ou mais estão unidas em oração. Então veja, essa vida para ser vivida tem que ser vivida em comunhão. E para que essa comunhão fosse perfeita, nosso Senhor instituiu a sua igreja, porque Ele sempre quis atuar através de homens. Sempre quis. De onde que você tirou isso? Jesus, ainda em vida sobre a terra, mandou os seus discípulos 2 a 2 para fazerem o trabalho dele. E eles voltaram encantados porque as pessoas eram curadas e eles eram capazes de expulsar os demônios. E um deles, extasiado, jogou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, até os demônios nos obedecem. E Jesus diz: você não se alegre porque os demônios obedecem você, mas porque o seu nome está escrito no reino dos céus. Porque você foi feito para a salvação. Mas veja, ali nós já sabemos, nós já percebemos que Jesus atuava através dos seus. Deus sempre quis atuar através dos homens e escolheu um para pôr à frente. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Deus constituiu a igreja como um oásis nesse mundo deserto de amor. A igreja é um oásis. A gente pode dizer o que for, mas quando um cristão está fora, longe da sua família, longe dos seus, aonde ele não pode contar com ninguém, aonde que ele vai buscar ajuda? Na igreja. Porque ele sabe que ali ele há de encontrar uma pessoa de boa vontade. Ele há de encontrar uma pessoa capaz de ajudá-lo.
Essa igreja foi feita como um templo vivo de pedras vivas. A gente chama de igreja a estrutura templária, né? O templo. A gente chama de igreja as colunas, as paredes, mas aquilo lá é o edifício, aquilo lá é o templo. Aquilo que você toca e é frio, feito de cimento, as paredes na qual você encosta quando você vai participar da missa, aquilo não é a igreja, aquilo é o templo. A igreja está sentada no banco. A igreja está em pé pelos corredores. A igreja está ali de pé, por trás do altar, presidindo a celebração. A igreja está viva. A igreja é um templo vivo, formado não de tijolos, formado não de pedras frias, mortas, sem vidas, mas é formado de pedras vivas. Por que de pedras vivas? Essa grande igreja cheia do Espírito Santo, ela é formada de pequenos templos cheios do Espírito Santo. É como o corpo humano, né? A nossa identidade está no nosso corpo por inteiro. Mas se você pegar uma única célulazinha, aquela célula é só sua e de mais ninguém. E todas as informações que estão ali, hoje já se reconhece que são suficientes para reconhecer que você é você. Quando você pega uma única pessoa de dentro da igreja e abre o coração dela e olha lá dentro, o que você vai encontrar? Você vai encontrar o Espírito Santo. Quando você pega a grande igreja e você abre a igreja, ela toda, na sua totalidade, espalhada pelo mundo, o que você vai encontrar dentro dela? Você vai encontrar o Espírito Santo. O Espírito Santo preside a igreja por meio do Papa. O Espírito Santo governa você, governa a sua vida. E quis também que você se deixasse governar, guiar por meio daquele que Deus escolheu. O Espírito Santo fala a você de fora para dentro por meio do Papa e dos bispos, e o Espírito Santo fala a você de dentro para dentro por meio do Espírito Santo, por meio dele mesmo, que é o Espírito Santo. Vós sois o templo de Deus. Não sabeis que sois o templo do Senhor e que o Espírito Santo habita em vós? Não é assim que diz a palavra? Há uma outra que diz, a minha casa é uma casa de oração. Gente, aonde houver ser humano, vai haver miséria, vai haver pecado, vai haver sofrimento. Mas aonde houver também um ser humano temente a Deus, haverá a presença do Espírito, haverá amor, haverá comunhão, haverá oração. Nunca desanime da sua igreja pelo erro das pessoas que estão à frente. Nunca. Saiba que à frente de quem está à frente vai Deus, vai o Espírito Santo. Esse favor eu devo à Renovação Carismática Católica. Eu amo muito a Renovação Carismática Católica, sou membro desta espiritualidade desde 1989 e devo muito à Renovação Carismática Católica de Brasília, onde eu fui formado, educado, onde eu vivi a minha experiência de conversão para Deus. E uma das coisas que eu aprendi por primeiro no grupo de oração é nunca colocar os olhos simplesmente nas pessoas que estão à frente. Porque essas pessoas que estão à frente também são humanas. E também podem se ferir, e também podem cair, e também podem desanimar. Mas temos que pôr os olhos naquele que as anima. Nós contamos uns com os outros e obedecemos aqueles que estão à nossa frente, mas os nossos olhos estão postos no Senhor. É a Deus que nós seguimos. Eu sei que tem muita gente que critica a igreja, mas critica sem conhecer. Uma pessoa que não conhece não pode criticar porque diz besteira. A igreja, ela não está isenta de ser criticada, mas existem as pessoas certas para fazer isso. E não tem ninguém melhor do que quem está dentro para criticar, porque critica com amor, critica conhecendo e critica para melhorar. A gente sabe, né, que os sinais, eles falam das coisas com uma profundidade imensa. E nós temos pelo mundo inteiro catedrais maravilhosas.
As catedrais, ao mesmo tempo que são um templo, elas são um símbolo. Um símbolo daquilo que acontece na vida cristã. Quando você olha uma catedral de fora, como a Catedral da Sé, aqui em São Paulo, como a Catedral do Rio de Janeiro, como a Catedral Notre Dame, na França, e a gente poderia ir enumerando ali as várias, pelo mundo inteiro. Vistas de fora, você só vai encontrar um monte de pedra, de cimento esculpido, de vidros escuros, unidos com chumbo. O que é uma catedral? É uma estrutura física, muitas vezes desgastada pelo tempo, coberta de fuligem, de musgo, escura. Por fora é o que a gente vê. E até meio sombria, porque numa casa de família, você olha, as janelas têm transparência. As janelas de uma catedral são extremamente escuras, até o momento em que você entra dentro dela. Quando você entra numa catedral, aquele aspecto sombrio, escuro, de vidros fechados, opacos, unidos por chumbo, eles cedem espaço a um espetáculo de vida e de cores. Porque a luz do sol que entra pelos vidros de uma catedral traz uma vida magnífica para elas, traz uma alegria unida a um espírito de oração. E dentro de uma boa catedral, tudo conspira para que a gente faça uma experiência de Deus. Para você entender uma catedral, você precisa estar dentro dela, à luz do sol. Para você entender a igreja, você tem que estar dentro dela, à luz de Deus. Se você está fora, tudo que você vai ver é uma estrutura construída pelas mãos humanas. Mas quando você está dentro, à luz do Espírito Santo, você enxerga uma maravilhosa obra de Deus. Tudo que nós estamos vendo acontecer é maravilhoso aos nossos olhos. Hoje, Deus escolheu de uma maneira especial um homem para ser aquele que nesse tempo reconhece o essencial. A igreja quer caminhar em direção a Deus, sempre mais. E ela faz isso. Mas nesses tempos de hoje, a gente precisa saber o que é essencial. O essencial é reconhecer Jesus. No meio dos 12, um reconheceu por inspiração de Deus. Ontem esse um foi eleito. Nós esperamos, confiantes em Deus, que este que foi eleito reconheça o essencial para esses tempos que a gente está vivendo. Nós seguimos a Pedro, porque Pedro está colado a Jesus Cristo. É a Jesus quem nós seguimos. Mas na caminhada tem etapas diferentes, né? E tem sempre aqueles que vão à nossa frente. Na minha época de militar, nós fazíamos aquelas marchas de sobrevivência na selva. Então nós caminhávamos em fila indiana pelas ruas, porque eram 16 quilômetros de marcha, não é? A gente passava por calçadas, a gente passava por estradas, por pistas. Então não dá para ocupar o espaço todo, os carros precisam trafegar. Então era aquela fila imensa de pessoas. Nem sempre você via quem estava à frente. Então como você sabia para onde ir? Bastava seguir o seu companheiro que estava diretamente à sua frente. Você não precisava ver o primeiro. Bastava seguir o que estava logo depois de você. Nessa caminhada de fé de 2000 anos, a gente não consegue ver assim direto às vezes Jesus. Nem consegue ver Pedro. Mas a gente consegue ver Francisco. E aí a gente pode ir com segurança, porque a gente sabe que atrás de Pedro vem Francisco. E Pedro vem atrás de Jesus. E assim se vai ao céu. Com confiança e alegria, agradecemos a Deus por essa grande bênção que nós recebemos. Obrigado, Senhor. Jesus. Muito obrigado. Penso que nós podemos fazer neste momento um grande louvor, agradecendo a Deus pelo Santo Padre, o Papa Francisco. Mas antes eu queria partilhar algo que vivi esta madrugada. Eu sonhei que eu ligava para o Papa.
E a sensação que eu tinha é que ele havia sido eleito, nomeado Papa, para assumir a minha diocese. E eu acordei meio confuso, porque eu dizia a ele algumas palavras, dizia a ele que nós estamos rezando por este novo. Eu cantava para ele uma das minhas músicas ao telefone. E eu acordei confuso, falei, mas ele não é o Papa, não é o bispo da minha diocese, ele é o bispo da diocese de Roma. E aqui agora, na reflexão do Márcio, eu fui me lembrando das primeiras palavras do Papa Francisco. Vamos caminhar o bispo com o povo com o bispo. Então nós podemos sim acreditar nisso. Ele vem para cuidar de cada um de nós. É um pastor escolhido por Deus. O que você gostaria de dizer ao Santo Padre pelo telefone, ao vivo, pela internet? Vamos colocar tudo isso neste grande louvor e agradecimento a Deus pelo nosso novo sumo pontífice, o nosso pastor, o sucessor de Pedro, desta igreja da qual Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Vamos louvar ao nosso Deus. Obrigado, meu Senhor, meu Deus, pelo Papa Francisco. Nós te agradecemos, Senhor, nós te bendizemos, nós te louvamos por tudo aquilo que o Senhor fez nestes dias, no coração dos cardeais, pelo derramamento do Espírito Santo durante todo este conclave, muito mesmo antes do conclave, na preparação do conclave, por todos aqueles que estiveram envolvidos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá a graça como um meio de comunicação social da igreja, a serviço da igreja, de levar a verdade, de não ficar fazendo especulações falsas, de não ficar brincando com a verdade da igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela graça que o Senhor nos dá, de ter um Papa que já nos assinala o tempo que precisamos viver. Um tempo de oração, um tempo de voltar à nossa essência, à humildade que o Senhor nos ensinou, porque o Senhor é manso e humilde de coração. Um Papa que quis, como primeiro ato, primeira atitude, levar flores para Nossa Senhora. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor nos dá a graça de começar um novo tempo na sua igreja. Muito obrigado, Senhor Jesus. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais deixar de louvar. Vou louvar, bendizer ao meu Deus Criador. Obrigado, meu Senhor, por tanto amor. Como é lindo viver e ser igreja. Como é lindo viver só pra te exaltar. O que eu quero é nunca mais deixar de louvar.